Senhor presidente, senhoras deputadas, deputadas, público que nos assiste, que nos visita no dia de hoje, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, hoje nós estamos discutindo nesse momento o adiamento por um dia da indicação do senhor Sidney Oliveira é outro, senhor Wagner, né, que está sendo indicado pelo Tarcísio. E eu falei Sidney Oliveira porque eu vou chegar nele também. Qual que é a intenção da oposição? É de que a gente discuta mais essa indicação do Tarcísio, né, para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um cargo importantíssimo. Só para você ter uma ideia, o indicado fica pelo menos até os 75 anos. Se não me engano, a indicação do Wagner pode chegar em 25 anos, já que ele é uma pessoa muito nova. E na medida que vai se discutindo aqui, deputado Luiz Fernando, né, no dia de ontem, apenas os encaminhamentos para adiar. Começou com 4 dias, 3 dias, 2 dias, e nós chegamos agora em um dia. E mesmo assim, a base governista não cede. Por quê? Porque há uma preocupação em adiar essa indicação, pelo que está acontecendo e o que está aparecendo a respeito do senhor Wagner, do Rosário. Aqui em São Paulo, apareceu diversos problemas, né? Fizeram um levantamento aí, que ele está na Procuradoria do Estado, da Controladoria do Estado, e a gente percebeu que só de funcionário, de membros da Secretaria da Fazenda, depois que estourou essa bomba aí de desvio de créditos do ICMS, que apenas um auditor fiscal, ele desviou R$1 bilhão, começou a aparecer outros problemas de muita gente que está lá na Secretaria da Fazenda, deputado Dr. Jorge, que aumentou o patrimônio assustadoramente. Primeiro que ele foi aquele ouvidor que colocou os bens, inclusive, no nome da mãe. De 400 milhões, em 2 anos, foi para 2 bilhões. Então já chamou a atenção. E agora está aparecendo outros funcionários da Secretaria da Fazenda que está no mesmo ritmo. O que ganha não dá para aumentar o patrimônio como estão aumentando desses funcionários. E tudo isso na cara do Tarcísio. Tudo isso perto do Tarcísio. Trabalham junto com o Tarcísio. E o principal cargo, o secretário da Fazenda, Samuel Kinoshida, indicado pelo Tarcísio. E ninguém conseguiu ver isso. Ninguém conseguiu acompanhar de perto isso. E eu falei no dia de ontem, falei em outros lugares, que aonde tem o desvio de R$1 bilhão de uma única pessoa, pode ter certeza que tem uma ramificação enorme nesse local, porque uma pessoa não consegue fazer isso sozinho. E o Tarcísio não detectou esses problemas. Mas vamos mais a respeito do Wagner do Rosário. Também trabalhou no governo federal, no governo Bolsonaro. E é impressionante, tudo que se levanta de problemas do governo Bolsonaro, que está sendo julgado no dia de ontem, dia de hoje, vai até a semana que vem. E não vai ter jeito. Vai sair da prisão domiciliar para ir para Papuda, que vai ser condenado e vai pegar muitos anos de cadeia. Pois bem, o Wagner do Rosário participou de diversas atividades junto com o Bolsonaro lá em Brasília, né? Então ele sabe muito, compartilhou muito e foi omisso, porque aceitou num cargo que ele deveria, né, corrigir, deveria fiscalizar, deveria cuidar do patrimônio, tanto do Estado de São Paulo, como do governo federal. Ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a pessoa precisa ter um passado ilibado, um passado honesto, e não um passado com tantos problemas, com tantas interrogações, como o senhor Wagner do Rosário está tendo, tanto no governo federal, do Bolsonaro, como aqui no governo de São Paulo. Por quê?
porque o membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é responsável por cuidar das receitas do Estado de São Paulo, né? Dos contratos do Estado de São Paulo. Ele vai fiscalizar, ele vai apurar tudo o que acontece em 645 municípios do Estado de São Paulo. Ele vai cuidar de 645 câmaras municipais do Estado de São Paulo e tantas outras entidades, autarquias e entidades que o Tribunal de Contas cuida. E o senhor Wagner do Rosário, me parece que não tem um passado adequado para cuidar de tantos assuntos importantes no Estado de São Paulo. Eu fiz perguntas para eles aqui, ele não respondeu. Ele vai cuidar, junto com outros conselheiros do Estado de São Paulo, de mais de 400 bilhões de orçamento do Estado de São Paulo, que é a previsão do ano que vem. Se ele assumir agora, ele vai cuidar desse orçamento. Ele vai cuidar do orçamento, por exemplo, dos municípios, de municípios grandes, como Guarulhos, Osasco, São Bernardo, Campinas, Ribeirão Preto, que é um orçamento enorme. Será que ele vai ser imparcial para apurar, cuidar, né, sobre as denúncias que toda hora aparecem de desvio de dinheiros, de contratos superfaturados, né, de contratos que não é cumprido aquilo que foi colocado no contrato? Eu tenho certeza que a gente tem uma dúvida enorme. Por quê? Porque ele está sendo indicado pelo governador Tarcísio. Será que a hora que aparecer lá um problema da Enel, como já aconteceu no Estado de São Paulo, ou então da Sabesp, né, do contrato da Sabesp no Estado de São Paulo, quando chegar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, qual o posicionamento do senhor Wagner do Rosário? Será que ele vai tratar de forma imparcial? Ele fez parte de todo o planejamento, né, do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio, para a privatização da Sabesp. Então a gente fica com uma dúvida enorme, né? E tantos outros contratos enormes do Rodoanel, né? Vai ter um contrato grande do túnel Santos-Guarujá, do trem de Campinas para São Paulo, né, com dinheiro do governo federal. Quando chegar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e chegar um problema lá, uma indagação, uma denúncia, para que seja apurado, o senhor Wagner do Rosário vai trabalhar de forma imparcial? Vai ou trabalhar contra o Tarcísio, né, que envolve o governo do Estado de São Paulo? Eu tenho minhas dúvidas. Então, por isso que a gente precisa tomar um cuidado enorme, e eu acho que a gente precisa discutir mais, ouvi-lo mais, porque no dia que ele veio aqui, quem participou percebeu. Ele falou, se apresentou. A apresentação, é lógico, tem um currículo enorme. Agora, ouviu as perguntas de 10, 12, 15 deputados, e depois, em 10, 15 minutos, foi respondendo aquilo que interessava para ele, porque não tinha mais tempo. Então a gente precisava ter um debate maior com ele, ele precisava explicar muitas situações que ele tinha a obrigação e teve a oportunidade de corrigir coisas erradas aqui no Estado de São Paulo, e ele não o fez. Por isso que a gente precisa ter mais tempo para discutir, para questioná-lo, né, para ver se ele tem condições realmente de representar o Estado de São Paulo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Me chama muita atenção a pressa dessa indicação. Ela poderia ser jogada semana que vem, né, ou aqui 15 dias, mas foi pautada justamente no dia que o presidente, né, ex-presidente Bolsonaro começa a ser julgado lá em Brasília. E lá a gente já sabe o que vai acontecer. Não tem para onde correr. Vai pegar lá 35, 40 anos de cadeia. Vai para a cadeia mesmo. Por quê? Porque ele vai responder por tudo aquilo que ele fez de errado no Brasil nos 4 anos que ele governou. Principalmente na época da pandemia, que foram mais de 700 mil pessoas mortas, e todo mundo sabe que se não fosse um governo mais atento, que cuidasse mais da população, não teria tanta gente morta. Muita gente poderia estar viva até hoje. Então, é um candidato
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, indicado pelo Tarcísio, de forma assodada, rápida e num momento totalmente inoportuno, que está todo mundo preocupado e acompanhando os debates lá em Brasília, que com certeza a próxima semana terá um término que a população do Estado de São Paulo, a população do Brasil, né, está esperando, que é a prisão por muitos anos daquele que destruiu o país, aquele que envergonhou o país em todo o mundo. É isso, senhor presidente.